Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Eu irei deixar aqui para a nossa meditação no livro do Êxodo, capítulo por número 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levantou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei este grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém. Meus amados e meus queridos irmãos, esse texto vai nos narrar a história de quando o Senhor vem se apresentar a Moisés. E quando se trata de Moisés, nos dá a lembrar e ver aqui um recomeço. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos aqui um recomeço para Moisés. Perceba que Moisés, ele é um menino que ele vai nascer, é descendente da tribo de Levi. Ele nasce ali no Egito. E Moisés, ele nasce num período a qual o faraó está ali reinando no Egito, e esse faraó, ele não conheceu, não fez caso da história de José. E então ele viu que os hebreus estavam crescendo, aquela descendência era forte, e temeu para que aquele povo, se algum dia os inimigos viessem a adentrar ali no Egito, temeu para que eles pudessem se aliar aos inimigos do Egito e viesse a sair dali, porque até então aquele povo estavam sendo escravizados ali na terra do Egito. É neste período a qual Moisés, este menino, vai nascer. E Faraó, nessa época, ele levantou um decreto ali e deu ordem às duas parteiras no Egito, para que quando elas fossem ali ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, quando fosse menino, elas deveriam sacrificar a vida deles. E se fossem meninas, poderia permanecer em vida. E então é nesta época que Moisés, ele vai nascer. E a sua mãe, ao ver que era um menino muito belo, ela guardou o seu filho ali por 3 meses, mas não podendo mais o esconder, porque as parteiras pouparam a sua vida, e houve um outro decreto para que fosse lançado os meninos no rio, porque as parteiras temeram ao Senhor e não obedeceram àquela ordem do faraó. Então ele dá uma nova ordem para que todos os meninos que nascessem ali naquela época deveriam ser lançados no rio. A mãe de Moisés conseguiu guardá-lo apenas por 3 meses. Logo depois, ao invés dela lançar no rio, como as outras mães hebreias lançaram os seus, ela vai pegar ali um cesto
e betumar aquela arcazinha e coloca Moisés. Ao colocar Moisés e lançar no rio dentro dessa arca, a sua irmã fica olhando, observando o que iria acontecer. E vejo aqui já uma intervenção divina para esse menino por nome Moisés, que vai ser chamado. Vejo uma intervenção de Deus, porque a filha de Faraó está se banhando no rio e elas ouvem um choro de um menino, e quando as suas servas vão pegar ali o cestinho, vão ver aquele menino, e então a filha de Faraó diz: és filho de uma das hebreias. E então vem ali a irmã de Moisés intercedendo, não se revelando ser parente do menino, pergunta se ela quer que vá chamar uma ama para amamentar aquela criança. E então ela ouve aquela menina, e eu vejo aqui o poder da intercessão. Eu vejo aqui o poder que há em uma atitude. Por quê? Porque algo que era ali aparentemente impossível ser solucionado, porque Faraó já havia dado a ordem para lançar o menino no rio. Perceba que a sua mãe, ela faz algo diferente. Ela coloca o menino em uma arca, betuma aquela arca, ela faz de uma forma diferente, ela toma uma atitude. E através daquilo ali, a sua irmã, vamos ver o poder da intercessão. Por quê? Porque ela fica olhando de longe, ela chega, ela se arrisca a falar com a filha de Faraó e perguntar se ela quer que chame alguém. O que vai acontecer aqui é uma intervenção do próprio Deus. Ela permite que vá chamar alguém, e então a menina vai chamar a própria mãe do menino Moisés. E ela pede para cuidar daquele menino, para amamentar, que ela iria ali dar o seu salário. E quando o menino crescesse, fosse ali desmamado, ela iria pegar o menino e levar para o palácio. E assim aconteceu. Quando Moisés ele é desmamado, a filha de Faraó o toma para levar para o palácio, e ela diz que ele vai se chamar Moisés, porque das águas foi tirado. Então eu vejo o poder de Deus aqui, já iniciando desde o nascimento da vida deste menino por nome Moisés. E então o texto no livro do Êxodo, a partir do capítulo 2 a seguir, nos narra a história de Moisés. E ele vai narrar a história e dizer que quando Moisés cresce, ele resolve descer ali do Egito, descer do palácio e ir até os seus irmãos do seu sangue. E quando ele vai descer ali, ele percebe uma cena desagradável. Moisés ele vai ver um egípcio ali batendo em alguém que é do seu sangue, ali batendo em um hebreu que estava ali sendo escravizado nesta época. Então Moisés olha para o lado, vê se alguém está vendo, e Moisés vai tirar a vida daquele egípcio e enterrá-lo na areia. E então, depois que acontece aquilo ali, Moisés retorna para o palácio. Passa-se determinado tempo e Moisés vai descer novamente ao seu povo. Só que agora Moisés ele vai ter ali, se deparar com uma outra situação completamente diferente. Agora são dois hebreus, um discutindo com o outro. E Moisés chega ali a tentar apaziguar aquela situação, e ao olhar e ver que era sangue do seu sangue, os dois brigando, ele começa a perguntar o porquê que eles estavam brigando. Ele chega ali tentando intervir aquela situação, e um daqueles hebreus vai perguntar se ele vai ali perguntar quem o levantou juiz sobre eles, quem o levantou ele como juiz para julgar aqueles dois. Ou por acaso Moisés iria tirar a vida de algum deles, assim como fez com o egípcio? Então Moisés percebeu que os hebreus, aqueles homens, sabiam que ele teria matado o egípcio.
Então ele, temendo o Faraó tirar a sua própria vida, ele sai agora foragido. Perceba, alguém que houve uma intervenção divina na sua vida, cresceu no palácio, e quando ele desce para o seu povo, já ali naquela força de tentar apaziguar problemas, de tentar resolver e solucionar, e foi ali apontado pelo seu próprio povo, e então agora ele sai dali foragido por ter acontecido ali um assassinato pelas suas próprias mãos. E o interessante disso tudo é que Moisés vai para o deserto. Moisés é alguém que cresce no palácio, mas agora ele vai experimentar a vida. Experiências agora de Moisés será no deserto. Moisés no deserto, ele conhece uma moça filha de Jetro, seu sogro, e fica ali pastoreando as suas ovelhas do seu sogro, cuidando. E o interessante disso tudo, que em outra visão, numa visão humana, poderíamos achar que havia acabado ali a vida de Moisés. Alguém que cresceu em um palácio, agora está vivenciando uma vida no deserto. Teve filhos ali no deserto, mas perceba que Deus permaneceu na vida de Moisés, porque é quando o Senhor, no capítulo 3, onde ele está ali cuidando do rebanho do seu sogro, por nome Jetro, que é sacerdote em Midian, é onde o Senhor vai se apresentar a Moisés. Perceba que Deus está se apresentando a alguém que saiu do Egito foragido, a alguém que na visão humana, no pensamento das outras pessoas, a vida havia acabado, estava foragido, não havia nada, poderia acontecer mais na sua vida. Mas aqui nós vamos encontrar, mesmo sendo um texto da antiga aliança, nós podemos trazer para os dias de hoje e pegarmos grandes ensinamentos para as nossas vidas, porque independente do que possa ter acontecido na tua vida, independente das tuas falhas, independente dos teus erros lá atrás, nós conhecemos aqui, através desse texto, eu trago essa meditação para a tua vida. Independente do que aconteceu lá atrás, nós servimos a um Deus que ele renova, que ele muda a página da história, da vida de alguém que quer mudança, na vida de alguém que quer algo novo, na vida de alguém que não é conformado com o que vivencia, na vida de alguém que não se conforma em vivenciar na mesmice. Então o Senhor, ele vai se revelar a este moço. E quando ele se revela, ele diz, em uma sarça ali que não se consumia, Moisés sente ali o desejo de olhar aquilo, aquela experiência que ele está tendo. E o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é um lugar santo. E aqui nós podemos observar que quando nós entramos na presença de Deus, quando nós vemos vivenciar algo novo da parte de Deus, nós devemos nos esquecer das coisas velhas, assim como Paulo escreve nas suas cartas. Ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então alguém que se encontra com o Senhor, que começa a vivenciar o novo com Deus, devemos esquecer as coisas velhas, devemos entender que nós, mesmo por estarmos vivenciando a nova aliança, mesmo nós estarmos vivenciando o tempo da graça de Deus, não nos dá liberdade para vivermos em pecado e ao mesmo tempo entrarmos na presença de Deus e dizermos que somos cristãos. Nós precisamos vivenciar em contínua santidade, porque a obra de Deus na vida do cristão, ela permanece a cada dia sendo efetuada. Então o Senhor se revela a Moisés e vai dizer que ele é o Deus do seu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Perceba que lá atrás Deus já havia prometido para Abraão que a sua descendência iria ser grande, mas que o povo iria ali ser oprimidos e escravos em uma terra que não era deles. E foi esse período onde o povo passam ali 430 anos escravizados. Mas Deus se lembra do seu povo. Quando o povo clamou a Deus, Ele ouviu o seu clamor e também a sua aflição, porque é necessário clamarmos a Deus para que Ele possa nos ouvir. E então Ele ouviu o clamor do povo e Ele vai levantar agora para libertar aquele povo, esse homem que lá atrás saiu foragido do Egito. Agora Deus vai levantá-lo para libertar o seu povo. E eu deixo aqui para a nossa meditação nessa noite, que eu não sei o que aconteceu na tua vida, os teus erros, as tuas falhas, mas Deus, Ele é alguém que tem promessa na tua vida para se cumprir. Perceba que o Evangelho de Cristo não chega nas nossas vidas para que nós tão somente venhamos ser salvos, não. O Evangelho de Cristo vem para nos ensinar as boas novas, o percurso que nós devemos trilhar. E através dessa salvação é que nós vamos, através desse conhecimento, vai se abrindo, vai descortinando grandes coisas e obras que Deus tem na minha e na tua vida. Se o Evangelho chegou na tua vida através desse vídeo, quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo sobre as boas novas de Cristo, deixa eu te dizer, você é alguém que tem algo para fazer para o Senhor. Você tem um propósito a realizar nessa terra e você precisa descobrir qual é este propósito, porque o Senhor está se apresentando a ti através desta palavra para te dizer que, independente do que aconteceu lá atrás ou do que esteja acontecendo, Ele tem um recomeço para a tua vida. O Senhor se revelou a Moisés e o texto bíblico vai nos dizer que Deus falava cara a cara com Moisés, assim como um amigo, o Senhor falava com Moisés. E hoje também não é diferente. Se na antiga aliança o Senhor se revelava dessa forma para Moisés, imagine a forma que Deus quer se revelar para mim e para a tua vida. O Espírito Santo de Deus quer habitar dentro de ti, te conduzir, virar a página e fazer uma nova história na tua vida. Não faça parte daquelas pessoas que são conformadas com o que vivenciam, mas seja uma pessoa inconformada, queira mais da parte de Deus. Perceba que quando Moisés vai liderar esse povo, tirar ali das terras do Egito, há momentos a qual o povo permanecem ali em pecado. Tem uma passagem que fala sobre o bezerro de ouro, que é quando Moisés ele sobe para o monte para conversar com o Senhor, e o povo ali chama Arão, irmão de Moisés, para construir um Deus para adorar, porque Moisés já havia sumido. E então perceba que Deus diz que vai destruir aquele povo, e Moisés intercede pelaquele povo. Nós vemos aqui no livro do Êxodo a trajetória deste homem que Moisés se tornou. Alguém que intercedia, um líder que não estava preocupado com o que os outros falavam, mas estava preocupado com a libertação daquele povo, estava preocupado com o cuidado e a intimidade com o Senhor. E há momentos a qual o Senhor diz que não vai mais andar com aquele povo, porque é um povo obstinado ao pecado, é um povo que não o obedece. E Moisés intercede pelaquele povo e diz: o que irão dizer o povo se você não for conosco? Deus chega a dizer que não vai mais andar com eles, mas que vai ali enviar um anjo adiante deles. E veja que Moisés é alguém que é inconformado. Moisés é alguém que
só quer andar se for com o próprio Deus. Ele diz: Senhor, se tu não fores conosco, não me tira, eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for conosco. Então Moisés intercede pelaquele povo. Hoje nós precisamos entender que o Espírito Santo habita nas nossas vidas e nós precisamos continuamente ser direcionado pelo Espírito Santo, ser conduzidos pelo Espírito Santo e ser direcionado por Ele. Assim era Moisés, queria andar com Deus e não apenas que o anjo fosse adiante. E Moisés, ele é alguém que diz: eu só vou se o Senhor for conosco. E ele ainda diz mais, Moisés é um líder ousado, ele diz: e eu ainda quero que o Senhor mostre-me a tua glória, quero que o Senhor se revele a mim. Então veja que é alguém que teve um recomeço na sua vida, teve recaídas nas suas trajetórias, mas o Senhor se revelou a ele e ele aproveitou ali e foi um grande líder que libertou o povo ali de Israel. O Senhor quer te levantar para libertar as pessoas das mãos de Satanás. O Senhor quer te levantar para levar as boas novas de Cristo. Fica com esta palavra, medita nessa palavra dia e noite e tu serás bem-sucedido em nome de Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus venha te conduzir na tua trajetória, é que o Senhor venha se revelar mais e mais na tua vida e que você venha ter uma experiência com Deus. Não é viver de experiência de A e experiência de B, é você viver uma própria experiência com Deus em nome de Jesus. Fica firme na palavra de Deus, porque Ele tem o melhor para a minha e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja no nome de Jesus. Amém.